Certinho, então, pessoal. Vamos começar com a nossa Missa do Galo hoje. Para quem não sabe do que se trata essa Missa do Galo, foi um papo que eu tive com o nosso querido Galo, que já está fazendo quase uma mentoria gratuita aqui com a gente. Eu já ajudei ele em algumas imagens, com feedbacks pontuais, mas um feedback que eu sempre falei para ele é o seguinte, que eu sentia que faltava uma direção de arte nas imagens dele. Alguém com uma visão um pouco mais de fora, uma visão externa a respeito do trampo dele, para orientar as etapas de cada parte da ilustração. Então, eu vou tentar fazer esse papel, mais para a gente levar pro YouTube, e aqui também para Twitch, né? A gente está gravando isso aqui na Twitch, um pouquinho de como é o processo de, sei lá, de direção ou de um processo de criação de ilustração. E aí, a ideia é que o Galo traga pra gente updates, né? Atualizações semanais para gente meio que acompanhar essa ilustração. Então, vai ser uma próxima ilustra. A ideia de hoje é falar sobre o briefing, a parte bem inicial. Vai ser, acredito que bem curtinho, mas vai ser um ótimo início aí pro Galo começar o seu trabalho nessa próxima ilustração. Então o Galo está no chat. Dá um salve aí, Galo, pro pessoal do YouTube. Mas acredito que vai ser bem bacana. Então esse aqui é o portfólio do Galo e ele montou aqui essa imagem para a gente começar a nossa conversa. Vamos ler. Então seria assim, briefing. O briefing, para quem não sabe, é uma pequena descrição de como vai ser a ilustração. Isso geralmente é enviado pelo seu cliente, tá? Mas se você não tiver cliente e você estiver montando imagens para o seu portfólio, você pode criar o seu briefing. Eu vou falar sobre o processo de criação de briefings e de como eu recebo o briefing de cliente com mais calma em vídeos na área de membros. Então, em breve, provavelmente quando esse vídeo for pro ar, já vai ter essa aula lá na área de membros, tá? A Gwen Academia de Batalha estaria em um ambiente escolar, assim como as outras skins da coleção. Aí tem aqui referência de ambientes, então basicamente é uma escola americana, né? Tem aqui os armários, a escada clássica de escola americana e o refeitório. Arte conceitual feita pelo maravilhoso Marquinhos, Poxa Marquinhos no Twitter. Não conheço. Então, já que você vai usar uma arte conceitual de outro artista, recomendo que você peça autorização para esse artista. Não sei se você já fez isso. E sobre o briefing, eu não sei quem é a Gwen. Se você puder me explicar quem é Gwen. E uma coisa que é mais importante antes de qualquer coisa aqui, que provavelmente isso não vai acontecer num trabalho do dia a dia, é você saber o que vai ser essa imagem. Então, descrever a imagem, se ela vai ser uma splash art, se ela vai ser uma imagem para o Runeterra. Tudo isso faz parte do seu briefing para você pelo menos entender qual vai ser o produto final, entendeu? Tá, ela é campeã do LoL e você já conversou com ele. Meio caminho andado. Ótimo, perfeito. Então, qual que é a ideia, Galo? Vai ser uma splash ou vai ser uma carta de Runeterra? Porque a direção de arte, toda a direção de arte vai depender disso. Então, preciso que você me fale como que vai ser. É uma splash. Legal. Vai ser uma splash art, então. Ok. Então, uma splash art da Gwen Academia de Batalha. E ela vai estar num ambiente escolar. Beleza. O que eu sugiro nessa etapa já seria que você já pesquisasse, ou que você já tivesse pesquisado, outras referências. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de pesquisa inicial, tá? Para você montar junto com o seu briefing. Eu entendo que você mostrou aqui uma referência dos ambientes, mas mostrar mais ou menos nas suas referências já nesse momento qual vai ser o sentimento que você quer passar com essa arte, ou pelo menos o sentimento que você quer alcançar com ela. Isso é bem interessante. E dessa mentalidade de o sentimento que você quer passar, que seria em inglês o mood, você não precisa necessariamente procurar em splash art. Você pode e deve até procurar em coisas fora. É quase como se você estivesse procurando algo que a gente chama de mood board, que é como se fosse um quadro onde você traz, sei lá, fotos que te lembrem, vamos supor assim, aconchego, ou coisas que trazem um certo conforto, ou dependendo, coisas que trazem uma ideia de ação, de dinamismo. Vai depender muito para que você monte esse painel de referências de acordo com a imagem que você está buscando. Porque geralmente parte desse pressuposto, sabe? De tipo, cara, eu quero uma imagem que passe dinamismo.
Então, painel semântico, isso, em português, né? Então eu faria isso, sabe? Nessa primeira etapa, eu perderia, entre muitas aspas, né? Eu passaria bastante tempo, perderia tempo, sei lá, se possível, algumas horas pesquisando e tentando entrar nesse universo. Muitas pessoas usam música para entrar nesse universo, outros elementos visuais, e não só se limitar à ideia de uma splash, apesar de ser uma splash, tá? Beleza? Então, se possível, começa já, antes de qualquer rabisco, a criar essas referências. E aí, eu recomendo que você utilize o PureRef, que é aquele programinha, PureRef, tá? Que é aquele programinha que você consegue jogar várias referências e organizar elas em grupos. Você escolhe, né, como que você vai organizar suas referências ali. Eu acho que isso é muito legal porque você consegue criar meio que um zoom infinito. Você não precisa se limitar a um espaço físico, né, digamos assim, da imagem. Você realmente consegue organizar de uma forma infinita. Ou seja, você pode usar o mesmo arquivo dentro do seu PureRef para organizar várias etapas das suas pesquisas. Então, mesmo que você esteja lá na etapa de render, você vai tirar o zoom e pode relembrar como era a sua etapa ali de briefing, sabe? Você pode passear pelas suas referências ao longo de todo o processo de ilustração. Então, eu gosto bastante desse programinha. Você clica aqui em Get PureRef e quando você clicar aqui, ele vai te falar para você escolher um valor. Você põe Custom Amount e você coloca 0 se for o caso, ou se você tiver a possibilidade, o que é indicado, é você dar uma gorjeta ali, um valor para o desenvolvimento desse programa, porque ele realmente é muito bom. Todos os artistas que eu conheço usam, praticamente assim. Todos os artistas usam esse mesmo programa, tá? Eu usava um outro que chamava Quadro, que eu gostava bastante, mas ele não serve para essa ideia de painel semântico, de mood board. Porque ele não tem aquela questão de zoom infinito e tal, tá? E aí você vem aqui e clica em download. Recomendo fortemente que você organize suas refs ali. E é isso. Tenta separar, então, não só ambiente, não só referências de splash, mas faz grupinhos, sabe? Então, eu queria que você passasse mais ou menos aqui. Aí você faz um grupinho de referências. Ah, eu queria que passasse... eu queria que passasse esse sentimento que tem essas splashes. Aí você faz um grupo de imagens de splash. Aí você faz um outro grupo. Pô, eu acho que essas artes clássicas de mestres da arte... E, pô, eu gosto da iluminação dessas artes. Aí você faz um grupinho de artes só de iluminação. Então você meio que separa, destrincha essas referências para vários tópicos diferentes para te ajudar ao longo de todo o processo da Ilustra, não só ali nas thumbnails, que é o que geralmente as pessoas fazem. Já reparou nisso? Geralmente as pessoas separam a referência só para a etapa de thumbnail. E não é assim que geralmente funciona, saca? Esse seria uma etapa, assim, um primeiro pontapé inicial para High School Musical. Pô, total, cara. Total. Pode ser uma referência para High School Musical, sei lá. Mas uma coisa que eu também achei que faltou aqui seria você colocar a ação que essa personagem estaria fazendo, sabe? Ela vai estar atacando um personagem, ela tem que estar estudando, porque essa primeira ação, ela pode destrinchar várias outras coisas interessantes dentro do seu processo de ilustra, sabe? Por exemplo, assim, pô, ela tem que estar estudando, ou ela... Vamos começar por aí, ela tem que estar estudando. A partir disso, você pode destrinchar várias thumbnails dentro da sala de aula, sabe? De tipo, ela tentando estudar e um monte de gente fazendo bagunça em volta dela, ou todo mundo concentrado e ela olhando pra fora, uma batalha acontecendo. Você percebe que só com esse início de tipo, ela tá estudando, você já consegue muitas variáveis. Se você deixar muito aberto de tipo, ela está na escola, percebe que mesmo que você tente fazer coisas muito diferentes, elas vão estar sempre distantes. Então é legal que você comece já a funilar desde o seu briefing. Cria um funil mesmo, sabe? De possíveis histórias que você vai contar com essa personagem. E isso tem que estar no seu briefing. A ação. O que você fez de ambiente já é legal, mas a ação colabora muito mais, tá? E então temos o ambiente, a ação, algo que eu gosto de colocar dentro do meu briefing, ou pelo menos desse pensamento antes das thumbnails, seria de você estabelecer o que aconteceu antes,
o que está acontecendo agora, que seria a ação, né? E o que vai acontecer depois. Então, pensar o que veio antes e o que veio depois ajuda muito você também a organizar na sua mente uma narrativa para aquela imagem, sabe? Vamos dar um outro exemplo. Então, se ela tá atacando um personagem, o que aconteceu antes? Ela foi provocada? Ela recebeu um ataque e ela tá ferida? Alguém atacou um parceiro de luta dela e ela vai defender atacando? Você percebe de novo como a gente volta nas variáveis e começa a fomentar muita ideia a partir disso? E depois, ela vence o inimigo bloqueia. Então, se o inimigo bloqueia, ele tem que ter um escudo na imagem que você for fazer. Você percebe também, de novo, como só você pensar o que acontece depois também já desencadeia muitas ideias possíveis, né? Eu gosto de pensar dessa forma porque ele deixa o seu briefing mais encorpado e também específico, sabe? De tipo, não fica tudo muito avoado. Eu posso ir para tantos caminhos que você acaba não indo para caminho nenhum. Isso geralmente acontece naquela clássica, aquele branco, né? Tipo, cara, o problema da tela em branco que, cara, tem tantas possibilidades que você não sabe direito o que fazer, né? Você fica meio perdido e gera aquele branco, o bloqueio criativo que o pessoal chama, né? Então, como que você quebra o bloqueio criativo? É escrevendo, é pensando antes de qualquer rabisco, tá bom? Então, pra galera que for fazer, sei lá, uma carta de Hearthstone, também é interessante você saber se aquela carta é um minion, se aquela carta é uma magia, e se for, sei lá, pra Magic the Gathering, é um terreno, sabe? Você especificar também vai ajudar bastante, porque até o formato da arte vai mudar, tá? E aí, não só buscar por isso, mas também, já antes de qualquer coisa, busca o formato dessa sua imagem. Então, que nem eu falei, se for magia, ela vai ter um formato específico. Pega uma imagem que já foi postada de algum artista nos sites oficiais, e a partir daquela imagem você tenta estabelecer ali a proporção que você vai utilizar na sua ilustração. Tudo isso estabelecido, aí sim você pode começar a rabiscar. Então a próxima etapa, a partir dessa, que você vai trazer na semana que vem, seria mais ou menos ali de 10 a 15 possibilidades de ilustração. Todas já dentro desse funil, tá? Mas eu não quero que você faça ilustrações com muitos detalhes. Eu quero que você explore thumbnails, miniaturas, realmente feitas à distância e com um desenho realmente tosco. Então você vai se esforçar para gerar ideias diferentes umas das outras, tá? E você pode pegar uma thumbnail e testar alguma coisinha diferente, sabe? Então, mesmo que você reaproveite os seus desenhos para gerar ideias novas, o importante é você estar sempre em movimento, pensando em possibilidades de ilustrações. Então, nessas thumbnails, você vai pensar no seguinte: você vai pensar no ângulo de câmera, qual vai ser o melhor posicionamento da sua câmera para contar a sua história, enfim. Dependendo do ambiente que você vai colocar, não só o ângulo de câmera, mas a inclinação daquele ângulo de câmera, qual é a lente que você usaria se você estivesse fotografando aquela cena. Então, se você está trabalhando com uma splash art, naturalmente você já identifica que você vai ter que usar uma lente, digamos assim, pode ser uma 15mm ou menos até, para ter mais distorção, uma olho de peixe, dependendo do enquadramento que você for gerar também. Isso é legal de você já pensar antes de qualquer coisa, tá bom? Os próximos passos seriam esses. Você pode fazer até boneco palito se for o que vai, sei lá, soltar a sua mente, tá? Mas não tenta desenhar muito bem feitinho. Eu vou tentar procurar aqui um exemplo para você do que eu chamo de primeira etapa. Um minutinho só. Eu adoro mostrar essas thumbnails aqui de uma ilustração que a gente fez lá na Mar Studios, mas é uma ilustração que já é mais antiguinha, mas eu adoro essa etapa aqui. Eu sempre mostro, seja na mentoria, qualquer outro feedback que eu estiver dando, que é a primeira etapa de esboço do Eric Kenji, que é um artista que eu admiro bastante, que trabalha lá com a gente, tá? Isso aqui são thumbnails feitas pelo Eric, e você percebe que isso aqui é um primeiro passo, não é a thumbnail final, tá? Mas é um primeiro passo que você realmente consegue explorar ângulo de câmera, perspectiva, lente, tudo, de um jeito bem simples, sem trazer... Você não sabe nem qual é o personagem necessariamente dentro daquela cena, mas você sabe que vai ter um personagem com o bracinho levantado, entendeu?
Então é para ser bem simplão mesmo, boneco palito, se possível, mas que você consiga pensar a sua composição, beleza? Com isso aqui estabelecido, a gente vai filtrar. Eu vou escolher, tipo, 4 thumbnails daquelas 15 que você fez, sacou? E a partir daquelas 4, aí sim você vai desenvolver com mais calma o seu desenho, a sua composição tonal. Aqui você até consegue pensar na sua composição tonal, se você quiser, se ela for realmente importante para a sua história, tá? Mas aqui você tem que pensar como que eu vou contar melhor a minha história. Ficou claro o que você precisa fazer? É bem simples. E eu convido vocês, a galera do YouTube e aí, galera da Twitch também, a começar o Me Ilustra junto com a gente, sabe? Tipo, faz aí suas thumbnails, pensa numa história. Com todas essas dicas que eu dei aqui, pensa no seu briefing. E aí você vai tentando acompanhar a gente aí semana a semana para desenvolver a sua própria thumbnail, a sua própria ilustração, tá? Vê se faz sentido isso para vocês. Desenvolve seu briefing, pega suas referências e depois eu quero acompanhar, ver a sua evolução ao longo das semanas também. Belezinha? Perfeito, Galo? Então simbora. Bem simples, desenho é para ser desenho sujo mesmo, não tenta vir com desenho bonito. Se você vier com desenho bonito semana que vem, a gente vai te enxutar aqui, hein? Vai sair soco, vai sair pedrada. Então não quero nem esse papo de desenho bonito, beleza? É tosqueira mesmo. Então, eu quero aplausos. Valeu. Nossa primeira missa do Galo. Mais Vai de ban, alto. vai ser banido se vier com desenho bonito aqui. É desenho feio. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Vamos acompanhar essa saga aí da nossa missa do Galo. Diz aí o que vocês acharam, se essas dicas foram úteis pra vocês. Simbora. Vamos lá.